Em meio às ruas sombrias e becos ocultos, uma figura sinistra emergiu na década de 1990, lançando sombra de terror sobre a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Seu nome? Marcelo Costa de Andrade, mas ele ficaria conhecido como o Vampiro de Niterói. O que se seguiu foi uma série de crimes brutais e perturbadores que assombraram a população e desafiaram as autoridades. Agora, antes de começarmos, já curte esse vídeo e nos segue para explorarmos esse e outros mistérios e evidências por aí. Marcelo era um homem aparentemente comum, discreto até mesmo aos olhos mais atentos. Vestia-se como qualquer outro cidadão, passando despercebido entre a multidão, sem levantar nenhuma suspeita. No entanto, por trás da fachada tranquila e ordinária, escondia-se um lado obscuro e sinistro que poucos poderiam sequer imaginar. Nas redondezas de Itaboraí, uma área remota e isolada a cerca de 30 quilômetros de Niterói, Marcelo começou a trilhar um caminho sombrio. Ali, entre a vegetação densa e os caminhos tortuosos, ele encontrou o cenário perfeito para os seus atos perversos. Como um predador à espreita de suas presas, ele caçava suas vítimas com meticulosidade e também muita crueldade. Crianças inocentes e desamparadas tornaram-se alvos de sua sede insaciável por sangue. Marcelo, movido por uma pulsão macabra e doentia, mergulhou nas profundezas da depravação, deixando um rastro de horror e desespero por onde ele passava. Suas ações cruéis não conheciam limite, e o medo se espalhava como uma sombra sinistra, envolvendo toda a comunidade em um véu de terror. 14 meninos inocentes tiveram suas vidas brutalmente ceifadas nas mãos desse assassino em série implacável. Seus rostos jovens e promissores foram apagados de forma prematura, deixando famílias dilaceradas pela dor e pela perda. O impacto de seus crimes ecoava além das fronteiras físicas, ecoando como um grito de agonia na alma da cidade, que se via impotente diante da monstruosidade que habitava entre eles. A infância de Marcelo Costa de Andrade foi um caldeirão de tormentos e cicatrizes. Na Rocinha, uma favela do Rio de Janeiro, ele testemunhou a violência doméstica que corroía sua família. O lar desestruturado, onde o medo e a brutalidade eram companheiros constantes, deixou marcas profundas em sua alma. Seu padrasto, figura sinistra, impunha uma disciplina cruel, e as pancadas eram como notas dissoantes em uma melodia trágica. Enviado então para viver com seus avós no Ceará, Marcelo esperava encontrar refúgio. No entanto, os maus tratos persistiam. Aqueles que deveriam protegê-lo tornaram-se algozes e a dor continuou a corroer sua inocência. De volta então ao Rio, novos companheiros de seus pais também o maltratavam, como se a violência fosse um destino inescapável. Mas foi o abuso sexual de um homem mais velho que deixou as cicatrizes mais profundas. A traição, a violência de sua confiança lançou sombras sobre sua alma. Adolescente já, Marcelo encontrou-se em um internato, onde sua inteligência era ridicularizada e sua autoestima totalmente esmagada. A expulsão aos 14 anos foi como um grito silencioso de desespero. A prostituição tornou-se então o seu refúgio, uma forma de sobrevivência nas ruas implacáveis do Rio de Janeiro. Mas a escuridão que o envolvia não cessava. Um episódio traumático o empurrou à beira do abismo e o suicídio parecia a única saída. No entanto, algo mais sinistro estava se formando em sua mente, uma semente de perversidade que germinaria e florescia em horrores inimagináveis. Marcelo encontrou apoio em um relacionamento e na Igreja Universal do Reino de Deus, mas a sombra que o acompanhava não se dissipou.
A infância conturbada, os abusos e as cicatrizes moldaram o monstro que ele se tornaria. Marcelo escolhia suas vítimas com precisão. Meninos entre 5 e 13 anos, vulneráveis e indefesos, eram atraídos para sua trilha. Ele os seduzia, abusava sexualmente deles e, em seguida, cometia os assassinatos brutais. Seu modus operandi incluía lamber o sangue das cabeças decepadas, ganhando assim o apelido de vampiro. 13 dos 14 homicídios foram atribuídos a ele e 8 foram confirmados pela polícia. O horror que ele infligiu às famílias das vítimas é indescritível. O primeiro crime ocorreu em abril de 1991, quando voltava do trabalho. Ao encontrar com um garoto vendendo doces na avenida, Marcelo abordou a criança oferecendo dinheiro em troca de ajuda em um ritual religioso que nunca aconteceu. Ao levar o menino para o matagal, o assassino tentou abusar da criança, que resistiu, fazendo com que Marcelo o agredisse com uma pedra e depois o asfixiasse, cometendo então o estupro. Esse era o começo de uma trajetória de crimes. Outros seguiram: Anderson de Souza Oliveira, Claudinho da Silva, Cláudio de Oliveira e assim por diante. Uma trilha de horror. Cada nome representava uma vida interrompida, uma tragédia que ecoava nas ruas da cidade. As autoridades empenharam-se em desvendar esse mistério. A investigação foi meticulosa, mas o vampiro escapava das garras da justiça. Finalmente, em 1993, o cerco se fechou. Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, foi então capturado. Mas não foi uma prisão comum. Ele não era apenas um assassino, era um enigma, uma mente distorcida que desafiava a compreensão de todos. Considerado inimputável, ele foi internado em manicômios judiciários, onde sua mente doentia permanece aprisionada. Hoje, Marcelo vive nas sombras, longe dos olhos do público. Sua pena se estende por décadas, mas o que se passa em sua mente continua a intrigar e atormentar a todos. O vampiro de Niterói permanece como uma lembrança sombria e um enigma que desafia a compreensão. A cidade, por sua vez, tenta seguir em frente, mas as memórias daqueles dias de terror ainda ecoam nas ruas, como um aviso silencioso de que o mal pode esconder sob as máscaras mais comuns.